Ora viva a quem me segue e hoje eu venho falar no mundo dos porquês. Preparei aqui uma apresentaçãozinha para tentar ser o mais breve possível e o mais sucinta e para não me perder aqui na conversa, e para vocês é bom porque vão também acompanhando. Ora bem, eu resolvi dividir esta temática em dois vídeos. E porquê? Porque na prática eles equivalem a duas fases da minha vida. E neste primeiro vídeo eu vou-me debruçar sobre porque é que eu me tornei assistente virtual, e enquanto que no vídeo 2 eu depois vou revelar o porquê que eu estou a fazer estes vídeos agora. Porque é que eu criei este canal do YouTube e qual é o objetivo que está por trás destes vídeos. Portanto, vou começar então pela razão pela qual eu me tornei assistente virtual. A importância de estabelecer a razão é basicamente para não perder o norte, é para manter o foco, para não nos esquecermos da razão que nós colocamos como prioritárias para tomar determinada decisão. Isso funciona muito bem, por exemplo, se tu escreveres. Comigo funciona bem. Eu escrevo as minhas razões. E, independentemente do que seja, eu coloco-as num sítio onde eu as veja regularmente. Isto para eu me concentrar e saber que é aquilo que eu quero. Portanto, independentemente da razão que leva uma pessoa a querer empreender online, seja ela para ter mais tempo, para organizar o seu dia como quiser, para cuidar mais de si, para brincar com os filhos, para ter uma independência financeira, visto que não está limitada ao ordenado que lhe oferecem, para pôr à prova as suas capacidades, ceder as suas limitações, perceber que conhecimentos é que tem e o que é que consegue fazer, independentemente do que for, é importante escrever. Se funcionar contigo, podes colocar uma foto de alguém que seja para ti um modelo de referência que tu gostasses de ser igual à pessoa, um modelo de uma casa que tu desejes conseguir um dia, um modelo de um carro que tu queiras comprar, o que for. O que interessa é que esteja num sítio visível, para que tu o vejas regularmente, seja no frigorífico, num quadro de cortiça, podes colocar com um pionezinho, ou post-it ou a foto, num sítio onde tu vejas no teu dia-a-dia. Bom, comigo foi assim, o secretariado sempre foi uma área de paixão, enquanto que as outras crianças brincavam portanto, com bonecas, com casinhas, etc. Eu brincava às secretárias e não sei porquê, eu sempre gostei imenso de ir com a minha mãe ao médico. Não pelo médico em si, mas porque mesmo que não fosse a consulta, não fosse minha, eu gostava imenso de estar na sala de espera e a ver as recepcionistas dos consultórios médicos a apontar na agenda as consultas, a marcá-las por telefone, a receber as pessoas, a orientá-las. Portanto, eu não tive aqueles sonhos grandiosos de ser arquiteta, engenheira, médica, cardiologista ou investigadora ou descobrir a pólvora. Eu sonhava ser secretária. Pronto. E, portanto, quando eu fiz o meu 12º ano à noite, eu resolvi aproveitar o meu dia e fiz um curso de datilografia. E para quem não sabe, a datilografia era escrever à máquina, aquelas máquinas antigas que às vezes a gente vê nos filmes. Sim, eu sou antiga até esse ponto e, portanto, eu aprendi ainda a escrever naquelas máquinas antigas em que se carregava as teclas com muita força, tinha que se puxar o papel para o lado e tinha que se colocar o papel e rodar para encaixar, porque depois aquilo só tinha um sentido de escrita e, portanto, era tudo muito complicado. Mas na altura servia perfeitamente porque era isso que se usava. Fiz também um curso de secretariado durante o dia, um curso prático, e a minha cabeça fez assim boom, porque foi o meu primeiro contacto com a informática. Eu nunca tinha tido um computador, eu nem sabia o que era informática, eu nunca tinha mexido num, e quando mexi num pela primeira vez e percebi o que é que a tecnologia conseguia fazer, fiquei completamente deslumbrada e foi um vislumbre do meu futuro e fiquei mesmo, se vocês soubessem o que eu gostava daquelas aulas. Bom, e quando terminei esse curso e terminei ao mesmo tempo o 12º ano, portanto decidi frequentar a universidade à noite também, e consegui o meu primeiro trabalho como secretária. Tinha acabado de fazer 19 anos. E assim continuei, portanto, fui conseguindo trabalhos de secretariado, portanto, em várias empresas. Isto foi umas fotos que eu desenterrei do meu baú, portanto, eram fotos quando ainda eram em papel, portanto, tive que as digitalizar para conseguir colocá-las aqui. A qualidade não é a melhor e peço-vos, não riam. Isto era muito do anos 80, portanto, eu era mesmo nova, né? Bastante nova, e isto para vocês verem que realmente eu
eu continuei sempre a trabalhar como secretária, independentemente da empresa onde estava e da área onde eu estava. Portanto, desde a comercial à financeira, passei por várias áreas. Tive o meu primeiro filho, o Pedro, aos 29 e aos 31 nasceu a Ana. E quando a Ana nasceu prematura. A Ana não nasceu de termo, a Ana nasceu umas semanas antes daquelas que deveria ter nascido. E, portanto, pelo facto de ser prematura, detectou-se um ligeiro problema auditivo, portanto alguma deficiência a nível de audição, e o pediatra aconselhou vivamente a não a colocarmos na creche logo, portanto terminada a baixa de parto, e ficarmos com ela pelo menos um ano em casa para verificarmos como é que as coisas evoluíam. Portanto, a prioridade nesse caso foi, a razão fundamental foi a saúde e o bem-estar da Ana. Essa era a prioridade. Portanto, eu precisava de tempo para a minha família e, para isso, era necessário que eu deixasse de trabalhar fora. No entanto, havia um problema, não é? Eu precisava do rendimento, eu precisava que entrasse dinheiro. E então, eu tive que tomar uma decisão. Então, pensei o quê? Bom, é assim. Antes de avançar, estas são as fotografias dos meus filhotes. A Ana era um nico de gente, nasceu com 1,5 kg, cabia na palma da mão. As enfermeiras andavam com ela de um lado para o outro, parecia que estavam com uma miniatura na mão. De qualquer forma, eles agora são saudáveis. Ela venceu esse problema porque era derivado da prematuridade, portanto, nada de grave aconteceu e, portanto, eles hoje são adultos já. Ora bem, o que é que eu pensei nessa altura? Pensei, o que é que eu gosto de fazer? Secretária. Sou secretária, sempre fui secretária, é isso que eu consigo fazer, é o que eu faço bem. E é o que eu gosto de fazer, portanto, vou continuar a fazê-lo. Só que não posso fazê-lo fora, tenho que o fazer a partir de casa. E então, o que é que aconteceu? Precisei de inventar um bocadinho essa forma de começar a trabalhar. O conceito de assistente virtual não se falava muito em Portugal. Nessa altura era uma realidade muito presente noutros países, mas aqui em Portugal pouco se falava, havia muita confusão de termos e era um bocadinho complicado eu apresentar esses serviços. Eu comecei por responder a anúncios de emprego normais, em que pediam secretárias, e eu comecei a oferecer-me não para desempenhar esse cargo na empresa, mas sim para prestar esses mesmos serviços que estavam a necessitar, mas de casa. Houve muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos entraves, não foi fácil, reconheço que não, mas eu acabei por conseguir. Fiz um site e fiz uma apresentação nas quais exatamente tentei responder às dúvidas que me colocavam mais normalmente. Serviu também para apresentar os meus serviços e para que as pessoas me encontrassem. Então, aconteceu uma coisa engraçada. Um dia estava assim um bocadinho complicado, é verdade. Tinha tido uma ou duas propostas para trabalho, mas pronto, tinham sido projetos pontuais. E um dia, ao ir à faculdade, à secretaria, tratar de um certificado, vi na vitrine, na parede, um papelinho a pedirem um assistente para um professor universitário. E eu nem esperei 2 minutos. Fui de imediato ao gabinete desse docente, desse professor, bati-lhe à porta e depois de uma pequenina reunião, uma entrevista em que ele me disse o que é que necessitava e eu disse o que é que conseguia fazer e falei um bocadinho de mim, chegámos a acordo e eu passei a trabalhar com ele como assistente. E desde trabalhos académicos, a manuais, a todo o trabalho de apoio para esse professor, eu comecei a fazer e a desenvolver o trabalho e até a ficar admirada com aquilo que eu conseguia fazer. Né? Houve muitas dúvidas que eu própria, quando aceitava a tarefa, ficava a pensar será que eu sou capaz? E, sinceramente, fiquei admirada comigo própria porque, de facto, consegui. As oportunidades temos que as procurar, não é? É essa a intenção. Quando eu fui atrás desse pequeno anúncio, quando fui à procura de outras formas de apresentar os serviços e de me candidatar a empregos que não sejam os tradicionais, temos que começar por algum lado. E também comecei a falar com amigos, com ex-patrões, com ex-colegas, amigos, conhecidos, familiares, toda a gente que eu conhecia e que
com uma vantagem, que me conheciam a mim e que conseguiam saber que tipo de pessoa é que sou e que trabalho é que consigo desempenhar e o que é que eu sou capaz de fazer. Foi por aí que eu comecei. E começaram a surgir novos clientes, mais trabalho, e optei, juntamente com outra pessoa, por criar uma empresa. E a empresa surgiu. Foi o Contratempo Secretariado e Organização de Eventos. O secretariado era a oferta de serviços vários, não é? Administrativos, de apoio administrativo, e a organização de eventos era destinada aos eventos corporativos. Portanto, congressos, feiras, apresentações de produtos, fazíamos tudo um pouco. O que teve uma certa graça foi que, quando chegou o Natal, no primeiro ano depois de abrirmos a empresa, houve muitas empresas que nos contactaram para nos pedir para organizarmos as festas de Natal dos filhos dos funcionários, para os funcionários. Portanto, eram festas de Natal, desde que eram organizadas no sentido de prestar o catering, a animação, o decor, o Pai Natal, a entrega das prendas por aí fora. E foi uma coisa que correu muito bem. E houve imensa gente, os próprios funcionários das empresas, que nos pediram os cartões e pediram-nos como é que nos podiam contactar depois, para saber como é que funcionava, porque o filho ia fazer anos, etc. E nós pensámos, espera, isto é um nicho. Não havia muito, na altura, as empresas de festas infantis que hoje em dia há. E então o que é que fizemos? Criámos um segmento novo, chamámos-lhe Animarte e criámos esse segmento novo, o que foi muito engraçado porque passámos a trabalhar também muito para clientes particulares, fizemos várias parcerias com animadores circenses, com decoradores, com fornecedores de lembranças, fizemos muitas parcerias, correu muito bem, só que começou-se a tornar um bocadinho comecei a sentir-me um bocadinho assoberbada de trabalho. Porquê? Porque as festas infantis dos particulares, portanto, as festas infantis de aniversário, decorrem, regra geral, sempre aos fins de semana. Portanto, aconteceu coisas como termos os fins de semana completamente ocupados, o dia inteiro, e termos o trabalho todo que precisávamos desempenhar a contratempo durante a semana. E começou a tornar-se muito exaustivo. Por acaso ou não, porque às vezes nada acontece por acaso, fizeram uma proposta de trabalho para uma empresa exatamente nessa altura. E era uma proposta aliciante, quer em termos monetários, financeiros, quer em termos de responsabilidade. E eu pensei, se calhar é uma boa ideia. E então tomei a decisão, eu própria, na altura, de sair da empresa. Portanto, a empresa ficou para a minha sócia e eu fui trabalhar por conta de outra. E foi isso que aconteceu. Eu acho que tenho para aqui um slide, exato. Portanto, a empresa era a Contratempo, o segmento era a Animarte, isso eram os logos. Foi algumas fotografias de animação que eu ainda tinha para aqui. Fomos falados em algumas revistas, correu bem e foi uma etapa muito, muito gira, mesmo gira. Portanto, desde 2006 até agora, ou até há bem poucos anos, eu trabalhava como secretária e sempre continuei a trabalhar nessa área. Não voltei para a empresa, portanto, continuei sempre a trabalhar por conta de outra. E agora pergunto a vocês, então, mas a Sílvia, e agora, isto agora é porquê? Porquê é que estás a fazer estes vídeos? E isso vai ficar para o segundo vídeo. Por isso, se queres saber, acompanha-me no segundo vídeo. Até breve.